Boa noite! Muito boa noite! Boa noite! Ça va bien? C'est tout bien? C'est tout bien? C'est só pour le faire un peu rien, enfin? Então. Está-se bem. Boa noite, família angolana! Começa aqui em direto para todo o mundo. Mais uma hora quente com Pedro já sabe, esse programa entra pela sua caixinha mágica de segunda a sexta-feira, impertrivelmente às 21 em ponto. É sempre um prazer poder fazer este programa, horas quentes, para si aí em casa. Bom, vocês sabem que um dos maiores, dos bens mais preciosos do ser humano, como vocês devem saber, obviamente, é o preservativo. Não, mentira, estou enganado, é o jejum. É a cabeça, é o pensamento, aquilo, o cérebro, usar o cérebro. E muitas das vezes nós esquecemos de usar, pensamos assim pequenininho, só isso chega lá. Pensar grande é o lema dele, ele pensa sempre grande, ele é um empresário de sucesso a nível mundial, as suas ideias já transformaram o mundo. Vamos aplaudir esse nosso caríssimo Ricardo Bellino! Ricardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Esteja à vontade. Bom, está cá pela primeira vez em Angola para este Made in Angola, esta conferência de marcas, segunda conferência de marcas em Angola. Já deu para tirar umas impressões de Angola? Olha, foi uma experiência interessante chegar aqui, já foi para mim uma quase aventura, saindo de Miami, indo a São Paulo, de São Paulo a Joanesburgo, de Joanesburgo a Angola. Mas quero dizer que fiquei muito bem impressionado, já tinha recebido um convite do Zedu para vir aqui, fazia mais de um ano, e felizmente esse convite se concretizou agora e pude vir aqui para participar e trocar experiências e compartilhar um pouco das minhas aventuras empreendedoras. Com certeza. Bom, posto cá, a gente agora quer saber um bocadinho mais sobre o Ricardo Bellino. Como é que um brasileiro jovem, sem nenhum tostão no bolso, consegue vender em apenas 3 minutos uma ideia a um dos maiores bilionários do mundo? Pedro, Donald Trump. Na verdade, a primeira história, quando eu não tinha um tostão no bolso, e que foi realmente emblemático na minha vida, foi quando eu me aventurei em me tornar sócio do John Casablancas, dono da Elite Models. E levar a Elite para o Brasil. Ok. E aquela experiência eu acho que foi realmente o ponto de viragem para que eu pudesse ganhar essa capacidade de acreditar no impossível. Porque a maior mentira que a gente escuta na vida é que se a gente não tem dinheiro, diploma ou amigos importantes, a gente não deve se atrever a fazer alguma coisa. E eu acho que essa é a maior mentira do mundo. E eu sempre faço a pergunta... Mentiroso. Por que não? Por que não? Eu não tinha nada para perder, tinha uma vida pela frente e a visão de que o Brasil se tornaria um grande lançador de modelos. E essa visão se confirmou, mesmo depois de ter me tornado carteiro para poder viajar de graça para os Estados Unidos, porque era o único jeito que eu tinha para chegar lá, era viajando de graça, ficando num albergue da juventude, na Associação Cristã de Moços, para poder, durante 6 vezes, me encontrar com ele e tentar convencê-lo de que ele tinha que dar uma chance para esse brasileiro, sem experiência, sem dinheiro, sem nenhuma ideia do que era moda, ser seu sócio no Brasil. Era tão maluco que ele acabou me escutando e me deu a oportunidade de poder provar que eu estava certo e que eu podia, então, voltar ao Brasil para encontrar aqueles que iam ainda pagar a conta, porque ainda tinha uma conta para pagar. E essa foi aquele ponto de viragem e conseguiu levar a Elite Model para o Brasil, e hoje o Brasil é um dos maiores fornecedores de modelos a nível internacional, cada vez com mais supermodelos. Por outro lado, a partir daí foi sempre continuando a pensar em grande, até chegar como é que foi esse encontro com Donald Trump? Olha, eu sempre digo que pensar grande e pensar pequeno custa a mesma coisa. Então é melhor pensar grande logo de uma vez, porque se der mais ou menos, você está acima da média. Se você começar a pensar pequeno, aí realmente ainda te sobra uma conta para pagar no final. E, de fato, essa experiência com Donald Trump foi muito interessante. Primeiro porque a oportunidade de chegar a ele com essa ideia nasceu
da construção de um relacionamento de mais de 20 anos com o dono da Elite, com o John Casablancas, a quem eu representei, na época não representava mais, mas que me permitiu criar uma relação de confiança e de amizade tão grande que lhe deu o incentivo de escrever uma carta de apresentação ao Donald Trump, que achou que a ideia de levar a sua marca para, vamos dizer, identificar um importante desenvolvimento imobiliário de luxo no Brasil poderia ser algo interessante. E ele efetivamente respondeu essa carta, me ligou, e quando eu recebi a ligação parecia mentira. E eu tenho um estigma de que eu sou um contador de mentiras. E para quem não me conhece, parece mentira. E ele me convidou então para que eu pudesse ir a Nova York, apresentar a ideia em detalhes para ele. E quando eu cheguei lá, aquele sujeito simpático que havia me telefonado não estava, devia estar o sósia, porque ele estava absolutamente transtornado, de mau humor, muito ocupado, e ele efetivamente me disse, olha, eu não estou num bom dia, você tem 3 minutos para me vender a sua ideia. E assim foi. E eu achei aquilo realmente tão absurdo, ou mais absurdo do que eu estar ali para falar de um projeto que eu não tinha nenhum controle, porque eu nunca tinha feito nenhum projeto imobiliário na minha vida. Então eu não sei se era mais louco ele me dizer que eu só tinha 3 minutos ou eu estar lá sentado na frente dele e ter que em 3 minutos improvisar, contar um conceito, porque o que eu tinha basicamente era um conceito, assim como eu tinha na época da Elite a visão de que o Brasil poderia se tornar, e acabou se tornando em 15 anos, o maior lançador de modelos, que o Brasil estava pronto para receber uma marca que distinguia o luxo no maior nível para um projeto imobiliário. E o que aconteceu é que eu tive que realmente virar aquele jogo na hora, e a única coisa que me passou pela cabeça foi tentar colocá-lo numa condição desconfortável. Então, na hora que ele me disse que só tinha 3 minutos, a única coisa que me sobrou foi fazer algumas perguntas para ele, para que ele entendesse que ele não sabia nada do Brasil. E eu perguntei para ele se ele sabia que no Brasil nós temos, por exemplo, a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, a 2ª maior frota de helicópteros privados do mundo, a 1ª em helipontos do mundo. Se ele conhecia as vendas das Ferraris, da Porsche, das bolsas Louis Vuitton no Brasil. E ele realmente não sabia. E quando eu disse a ele, dei algumas informações, ele ficou surpreso. E aí, obviamente, ele que é uma pessoa muito afeita às vaidades e, obviamente, se considera e é uma das grandes marcas, um grandes ícones do mundo do luxo, quando ele se viu comparado na minha explanação a essas grandes marcas, ele achou aquilo muito interessante, simpático e achou que, de fato, tinha alguma coisa ali que fazia sentido. Então, quando eu consegui contextualizar que estava o Brasil estava num momento maduro para receber, do mesmo jeito que as Ferraris, as malas da Louis Vuitton e os jatos privados, um condomínio que pudesse estampar a sua marca, ele abriu, obviamente, a guarda e me deu não só 3 minutos, mas me deu 1 hora. Claro. E no final, efetivamente, nós assinamos uma carta de intenções e que rapidamente se converteu numa joint venture e nós nos tornamos sócios. E essa história acabou ganhando o mundo. Eu fui convidado para escrever um livro chamado exatamente Você Tem 3 Minutos. Ele me deu a oportunidade de escrever o prefácio do livro, reconhecendo textualmente que, de fato, ele estava de mau humor e não tinha nenhum interesse em fazer negócio comigo e queria, sim, se livrar de mim e que, efetivamente, depois dos 3 minutos, é o que eu digo, houve amor à primeira vista. Foi logo uma relação instantânea, uma coisa de louco, uma maluquice. Eu não sei se eu chegasse e dissesse, isso tem 3 minutos, acho que a primeira coisa que eu desatava era logo a chorar. Para ver se ele ficasse com pena de mim. Bom, como é que é isso de estar sempre a pensar? A cabeça, como é que você controlar os seus pensamentos? Tem que estar sempre a pensar, está sempre a inovar, está sempre a criar. Como é que gera esse tempo? Pedro, é um processo automático. Eu digo que eu sou um empreendedor serial. As ideias acontecem na minha vida circunstancialmente, na observação, na leitura de um jornal, assistindo um programa de televisão, ou mesmo participando de encontros como esses, onde eu posso conhecer coisas novas, onde eu não tenho nenhuma ideia, porque não tenho nenhuma cultura e nenhuma educação, por exemplo, sobre Angola, mas tenho a intuição de que, frente às oportunidades, o momento atual que Angola vive, existem oportunidades que devem ser seriamente encaradas. Então eu venho e me exponho a poder
ser contaminado por alguma ideia que acontecem na minha vida de forma realmente quase dentro do que eu chamo de sincronicidade. Ok. Encontros, eu tenho, nos últimos 3 meses, conhecido e tomado conhecimento de coisas a respeito de Angola que jamais na minha vida inteira eu tive essa oportunidade. Então me parece que os sinais indicam que eu devo continuar nessa trajetória e continuar tentando encontrar razões e justificativas para estar aqui e empreender e criar ideias novas. Como sempre, Angola sempre a subir e o Ricardo Bellino vem aqui também para ajudar Angola ainda mais a subir. Nós temos umas imagens e eu vou pedir que é para o Ricardo comentar enquanto elas passam, que são imagens, obviamente, do trabalho do Ricardo Bellino e a gente quer entender um bocadinho mais sobre isso. Ora, bom, aqui, aí pode olhar para aquele lado, aqui isso foi com... Imagina, essa aqui eu tinha 22 anos de idade quando eu me tornei sócio do John Casablancas e representei no Brasil, a primeira grande iniciativa foi exatamente o concurso da Elite. Ok. O concurso que revelou, por exemplo, a maior modelo do mundo hoje, que é a Gisele Bündchen. E por esse concurso foram lançadas outras grandes modelos, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, todas as grandes modelos. E aí a Gisele, que é o maior talento descoberto e lançado pela Elite. Fora de série, ele. E realmente mostra o potencial que o Brasil tem. Pena que a Wititi não teve isso, não? Ela também, a Wititi é uma jovem angolana, ia ser um sucesso. Esse aqui é já a parte dos... Essa parte que mostra, são os argumentos que eu utilizei. Essa é uma campanha muito interessante que eu identifiquei, levei ao Brasil, que é a campanha do câncer de mama. Foi uma campanha organizada pelos líderes da moda nos Estados Unidos. Eu levei a campanha para o Brasil e vendemos 8 milhões de camisetas para arrecadar fundos para o câncer de mama. Então foi um pouco de emprestar essa capacidade empreendedora para ajudar uma boa causa. Exatamente. Por outro lado, depois, o que já deu para ver é que as suas ideias vêm, não importa onde é que esteja, não importa onde é que, em que condições esteja, frio, calor, vem. Essa história da Nespresso surge numa história engraçada. Está num café... Exatamente. Estava tomando um café da manhã com a minha esposa em Nova York e ela, que é artista plástica, virou-se para mim e disse: nossa, que lindas são essas cápsulas de alumínio do café Nespresso, e tinha uma parede toda feita com as cápsulas douradas. Que identifica o sabor. Exatamente. E eles têm 12 sabores. Mas naquela parede só haviam as cápsulas douradas. E ela me disse exatamente isso. Falou: olha, por que não fazemos um painel ou alguma coisa? Eu poderia pensar em alguma escultura com as cápsulas. E eu, de novo, com aquele defeito de pensar grande, disse: não, peraí. Vamos fazer uma coleção de quadros e vamos homenagear as maiores personalidades, líderes políticos e empresariais que fizeram história na humanidade por uma marca registrada de excelência. E vendi, ao sair da loja, a um amigo meu, que é o presidente da Nestlé do Brasil, a ideia de fazer esses quadros que eu não fazia a menor ideia como fazê-los. Mas eu imaginei que tinham que ser quadros importantes e dei uma dimensão, uma projeção de que esses quadros deveriam ter, por exemplo, 2 metros por 2. E que mais ou menos cada cápsula tinha 4 centímetros, eu precisaria de mais ou menos 2.500 cápsulas por quadro. Então eu precisaria, para fazer 50 quadros, 125 mil cápsulas. E em 3 semanas recebi 130 mil cápsulas na minha casa, em Miami, em Key Biscayne, e eu não sabia o que fazer com aquelas cápsulas. Então construímos uma coleção e identificamos os grandes personagens, por exemplo, Nelson Mandela. Temos aqui algumas fotos dessas cápsulas, do projeto final dessas cápsulas, que vocês aí em casa também podem ver e aqui na plateia. Bom, e obviamente presidente José Eduardo Santos. E fiz questão de trazer um presente, fazendo uma homenagem ao presidente. Isso é tudo, são as cápsulas? Esse é um quadro composto por 2.500 cápsulas. Cada quadro desse é composto por 2.500 cápsulas. E assim você tem uma coleção de 50 grandes figuras, personalidades. Estão expostos ao Barack Obama, sim. Exatamente. Logo a seguir vamos ter o Sebem. Não, é o último, esse é o último. É o último. Só faltava isso, só faltava o Sebem para complementar. Mas é uma ideia, mais uma vez, que acabamos transformando em... Transformamos essa ideia numa marca chamada Nespressions. E por coincidência, Nespressions tem 12 letras
e tem 12 cores Nespresso. Então, já não sei mais se é coincidência ou é sincronicidade. E se está condenado esse projeto a ter um nome de sucesso. Estamos fazendo exposições, já fizemos uma exposição em Boston, uma outra no Canadá. E agora vamos fazer um giro, vamos ao Brasil, vamos fazer em São Paulo, em Buenos Aires, vamos fazer exposições em Nova York, em Los Angeles. Então, é um projeto que já ganhou vida de um casual café da manhã, que não tinha nenhuma pretensão. De novo, aconteceu a ideia de observar uma pequena cápsula e transformar o que deveria ser lixo, porque são cápsulas, eles me enviaram todas as cápsulas com prazo de validade vencido, então seriam realmente destinados ao lixo, e transformamos lixo em arte, numa arte pura. Uma verdadeira, como você próprio diz, uma verdadeira sopa de pedras. Literalmente uma sopa de pedra. Agora, imaginemos que eu sou um dos maiores empresários a nível mundial, sou das pessoas mais ricas do mundo. Eu sou multimilionário, quer dizer, que é acima do milionário, multimilionário, bilionário, trilionário, quadrilionário, acima disso tudo, não é? Eu sou isso tudo. Senhora, pensar grande logo. Eu já estou a ficar contaminado. Já está contaminado, já vai pedir aumento. Depois vão reclamar comigo no jantar que eu te criei, inflacionei o cachê. Não vou fazer isso. Olha, quero um aumento. Vamos pensar que eu sou um grande empresário, não conheço Angola e você tem 3 minutos para me ajudar a investir, para me incentivar a investir.